Bom dia para quem está online, para quem está nos acompanhando. Nós vamos começar uma nova série aqui hoje na nossa comunidade. E a série chama-se Varal de Histórias, né? Jesus usava muitas histórias para falar sobre, para explicar conceitos difíceis. Ele preferia usar histórias, porque história tem a ver com o nosso interior, porque a gente vive uma história, cada um tem uma história. E ele também usava as histórias para chegar no coração dos ouvintes. Às vezes os ouvintes estavam resistentes, ele contava uma história. Os fariseus eram mestres de cair nessa. Jesus estava conversando com o fariseu e tal, o fariseu todo cheio de pompa. O fariseu era aquele cara que era o religioso da época, que era o cara que se intitulava que o sabe tudo. E aí ele estava lá conversando com Jesus, tentando pegar Jesus na mentira. Nunca serão, né, óbvio, mas ele estava tentando. E aí Jesus chegava e contava uma historinha. Falava, então, deixa eu te contar uma história. E começava a contar a história. E o cara, grudava o olhão na história. Quando ele menos esperava, a história tinha uma conclusão drástica e era sobre ele. Aí o cara ficava mais bravo da vida ainda. Então Jesus usava muito isso para falar com as pessoas. E nessa série eu selecionei algumas boas histórias para incomodar o seu coração e para revelar ou relembrar o seu coração de algumas realidades muito importantes para a vida de um aprendiz de Cristo. Nós estamos nessa trajetória de sermos aprendizes de Jesus, então essa história vai acrescentar, espero eu, algumas coisas bem legais no nosso coração. Todas as parábolas, pode apagar, todas as parábolas são em Mateus. Então eu quero ler com você essa história de hoje. A história de hoje está em Mateus capítulo 13, 24 a 30. A parábola de hoje é sobre, a gente conhece essa parábola, essa história sobre o joio e o trigo, a gente conhece como esse título. Só que Jesus nunca deu esse título para essa parábola. Esse não é o título da parábola, mas a gente acabou conhecendo ela como o joio do trigo. Nós vamos conversar sobre o inimigo noturno. A parábola começa assim. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O joio, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. A palavra aqui, joio, se você conhece um pouco de plantação, o joio é a palavra mais próxima que a gente tem. Mas a intenção, a árvore que cresceu lá, o desgranhento semeou, ele semeou alguma coisa que era muito parecida com trigo, que não dava fruto, e que quando ele crescia, formava as espigas iguaizinhas do trigo, a espiga dele estava vazia. A diferença entre o trigo e essa planta é que essa planta, além de não dar fruto, ela quando passava uma ventania, ela não se dobrava. Ela era mais firme. Então passava, não sei se você já viu trigal. Já viu trigal? Já viu algum vídeo sobre trigal? Hoje você viu direto, era só sobre trigo. Todo o fundo de todos os slides era um trigal. Vocês não perceberam? Era um trigal balançando. Então quando você vê o trigal balançando, ele vai todo conforme o vento, faz uma coreografia. O vento passa. O joio não, ele ficava firme, durão. E aí, às vezes, o vento era forte e quebrava, mas você conseguia perceber as espigas duras lá. Então, eles tinham essa noção. Quando nascia, eles já percebiam que era joio, dava para perceber. Mas, assim, não era algo tão claro. Por quê? Porque na hora em que eles vão pedir para tirar, Jesus fala alguma coisa para eles muito interessante, muito legal. Que aí você começa a perceber que não é tão simples assim. A gente pode dizer, então, que a aparência é igual, o conteúdo é diferente. Podemos concordar nisso? Tudo bem? Então, o texto continua. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Cara, olha que coisa magnífica que Jesus está dizendo, que a história está mostrando para a gente. O joio e o trigo, essa planta, que a gente vai chamar de joio, eram parecidas, eram muito iguais.
Mas eram tão iguais a ponto dos caras que eram especialistas em trabalhar com aquela área, na hora que fossem arrancar, poderiam cometer equívoco. Poderiam confundir um com o outro. Poderiam tentar arrancar um joio e acabar pegando o trigo e arrancando fora. E então, o dono da colheita chega e fala o seguinte: deixa que cresça todo mundo junto. Deixa crescer todo mundo. Não vai arrancar ninguém. Deixa que cresçam junto até a colheita. Muitas pessoas, quando olham para histórias como essa, não conseguem entender a onipotência e a onisciência de Deus quando diz respeito ao mal do mundo. Porque muitas vezes a gente chega e fala assim: se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com a maldade então? Se Deus é todo poderoso e Ele não acaba com a maldade, então Ele é um Deus maldoso que deixa a maldade, deixa seus filhos sofrerem? Já pararam para pensar nisso, não? Não, vocês são gente top de linha, vocês nunca duvidaram desse negócio. Imagina. Mas o texto ele mostra para a gente, de forma figurada, como que Deus, ou como que Jesus trata o mal do mundo. Não é obra de Deus o mal do mundo, não foi Deus que semeou o mal no mundo. Ele diz, é obra do maligno, um inimigo semeou. E na tentativa do homem ser independente de Deus, cresce o joio. E aí, por que Deus não acaba com o mal do mundo? Na parábola, fala, não vamos acabar com o mal do mundo, eles vão ter que conviver. Na hora certa eu acabo com o mal. Mas o mal não é obra de Deus. Deus não é nem um pouco mal. Outra coisa que eu percebo nesse texto é que o nosso zelo desalinhado faz mais mal do que bem. Muitas vezes a gente tem zelo, quer que as coisas aconteçam direitinho, quer que a altura do som esteja na medida correta, quer que as cadeiras sejam organizadas do jeito correto, a gente quer que nossos filhos façam as coisas do mesmo jeito que todos os outros fazem, a gente quer que a nossa casa seja assim, seja assado. Às vezes esse zelo nosso, desalinhado, ele faz mais mal do que bem. Por que os caras da plantação, eles queriam colher? Por zelo. Não, vamos deixar a plantação limpa. Vamos deixar a plantação como você planejou. E aí o mestre falou o quê? Não vai tirar, porque você corre risco de arrancar quem não deve. Então você não vai tirar. Então, às vezes nós temos um zelo muito carregado de paixão carnal. Às vezes nós temos um zelo carregado de mera justiça, ou, se eu posso dizer, vingança. A gente quer as coisas no lugar. A gente quer que as coisas sejam feitas direito. Por quê? Porque um dia cobraram de você que fosse feito direito e você hoje não aceita que não seja cobrado direito. Tudo bem, aí a gente passa a viver pela justiça. Legal. E se Deus te tratar dessa forma? Pela justiça. Vai dar chabu. Então, às vezes, o nosso zelo demais, não estou dizendo que você não deve buscar excelência, não, a gente deve buscar excelência, deve buscar honrar a Deus em tudo que a gente faz, mas quando você tem um zelo carregado de paixão, de vingança, às vezes ele faz mais mal do que bem. E esse lance de arrancar com ele o trigo, esse texto mostra a dificuldade de distinguir uma planta da outra. É difícil distinguir uma da outra. Em uma tentativa qualquer de você fazer a limpeza, você pode estar machucando pessoas, você pode estar arrancando quem não devia. Aí o bicho pega. Mas o texto continua. E é muito interessante. Ele fala assim: então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem ao meu celeiro. O fazendeiro está dizendo: olha, deixa que cresçam juntos, no final eu vou, na hora de colher tudo, eu separo o joio e vou amarrar em feixes, vou colher, eu pego o trigo depois e guardo e vai ficar muito legal. Beleza. Mas tem muito ponto solto nessa parábola, nessa história. Tanto que os discípulos, depois de dar um miguezinho com Jesus, dar uma rodada, eles entram em casa e aí eles chegam e falam isso para Jesus, ó. Então ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram:
explica-nos a parábola do joio no campo. Porque os caras não entenderam. Eles não pegaram tudo da parábola. Parábola de quê? Não é do joio e do trigo. Ele chama a parábola de quê? Do joio no campo. Mas por que você está pegando no pé desse nome dessa parábola? Porque tem tudo a ver. Por exemplo, tem uma parábola na Bíblia que é de um pai que tem 2 filhos e um filho pede a herança e vai embora, gastar tudo, e o outro fica, e depois ele se arrepende e ele volta. Qual é o nome dessa parábola? Hã? Legal, ela nunca foi chamada de parábola do filho pródigo. Por quê? Porque se você foca no filho pródigo, você esquece do filho que ficou em casa, que estava tão perdido quanto o cara que foi. Então essa parábola não é do filho pródigo, é a parábola do pai e dos 2 filhos. Percebe? Então, muitas vezes, Eugênio Peterson fala assim, primeiro nós mudamos as palavras, depois as palavras nos mudam. Nós precisamos entender o porquê que essa parábola é chamada de joio no campo. Então são 2 coisas muito importantes, o tal do joio e o tal do campo. Aí a gente pega muita atenção no quê? No trigo. Mas o trigo é secundário. O importante é o joio e o campo. E é nessas 2 coisas que às vezes a gente faz má interpretação da história. E aí Jesus foi e explicou para eles. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Jesus foi curto e grosso, falou, é isso. Beleza? Entendido? Vamos terminar por aqui e bora para casa? Depois da explicação de Jesus, o que mais você quer? Só que Jesus é tão sábio que até nessa explicação simples tem coisa aí no meio. E aí ele continua. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e esses tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ok, então vamos separar algumas coisas importantes desse texto. A primeira coisa que é importante desse texto, que Jesus está querendo usar uma metáfora para explicar como que o reino de Deus é essa questão da antecipação do reino, que a gente chama do já e ainda não. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a dimensão aonde a vontade de Deus é feita na terra, assim como é feita no céu. O reino de Deus pode ser trocado pelo governo de Deus. Aonde o governo de Deus se implantou, ali está o reino de Deus. Por isso que Jesus explica que o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. O reino de Deus não é apenas uma esfera de uma realidade por vir. O reino de Deus é uma esfera que a gente vive nela hoje. Aqui e agora. Então, nas áreas da sua vida, onde Jesus tem total autoridade, o reino de Deus se estabeleceu de forma apropriada e integral. Nas áreas da sua vida em que Jesus não tem ainda autoridade, o reino de Deus não chegou na sua vida. E aí ele está explicando que essa parábola diz respeito ao reino de Deus. Parte desse reino já está aqui e parte desse reino ainda está por vir. Por quê? Porque quando Jesus vem e estabelece o seu reino aqui, ele não veio na sua plenitude, mas a gente começa a experimentar coisas do reino de Deus agora. Por exemplo, quando uma pessoa sofre uma doença, e Deus opera uma cura, isso é uma antecipação da eternidade que vem para cá. O que é antecipação da eternidade? É algo que só poderia acontecer na eternidade. Lá não haverá doença, lá não haverá choro, não haverá separação entre os amigos que se amam.
Lá Deus vai ser pleno e o que é mortal se revestirá de imortalidade e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Não haverá pecado. Lá não tem doença. Concorda comigo? Então, quando uma pessoa aqui é curada, é como se uma gota daquele reino do futuro caísse nessa pessoa. Então o reino já está aqui, mas ainda não está por completo. Quando você tem reconciliação e perdão, é algo que vem da eternidade e cai sobre a nossa vida, e aí você consegue viver reconciliação e perdão. Quando uma família, um casal, consegue viver em harmonia, dialogar e cuidar da sua espiritualidade, Jesus ser o centro da vida deles, é algo que vem da eternidade e cai sobre a vida desse casal. Está entendendo? Tudo que é de bom, tudo que vai acontecer no reino futuro, aonde a gente vai viver junto com Deus, e que a gente experimenta hoje, é uma antecipação do reino. É por isso que Jesus fala que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Venha o teu reino, na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque o reino, ele só é estabelecido quando a vontade de Deus acontece, é o governo de Deus. Então Jesus está explicando para eles como é que funciona essa dinâmica, porque toda dinâmica se estabelece a partir do reino. Que quando ele dá a explicação, ele fala que a semente boa são os filhos do reino. E esses filhos do reino foram plantados num campo. E aonde é esse campo? A gente vai chegar lá. Então, se o reino, ele vem na antecipação, a gente começa a experimentar gotas desse reino que está no futuro, que está na eternidade, quem são os responsáveis por manifestar o reino de Deus hoje, aqui e agora? Quem são? Os filhos do reino, as sementes boas, ou seja, aqueles que se encontraram com Jesus, aqueles que foram invadidos pelo amor de Jesus, os cristãos. Os aprendizes de Jesus. Então esses aprendizes de Jesus têm a missão de trazer para a maior quantidade de área possível o governo de Jesus, o reino de Deus. Então eu faço isso no meu trabalho, quando eu sou honesto, quando eu sou competente, quando eu faço para honrar a Deus e sou justo, eu trago a justiça do reino para quem não tinha acesso à justiça do reino. Se eu sou autônomo, se eu não cobro mais do que é devido, cobro um preço justo, competitivo, eu trago justiça do reino. Se eu sou um funcionário, eu não deixo o jeitinho tomar conta da minha vida. Eu estou trazendo a justiça do reino, estou trazendo o amor do reino, o serviço do reino, para aquela dimensão onde eu estou envolvido. Você é o propagador do reino de Deus. Você é como se fosse uma antena amplificadora de um sinal Wi-Fi. Minha esposa estivesse aqui, eu ia perguntar qual que é o aparelho ideal para esse negócio. Porque não é o roteador. O roteador, ele pega o sinal, acho que pode ser um roteador. Ele pega o sinal e emite para a casa inteira. Você é isso aonde você estiver, porque você recebe sinal da eternidade, sua conexão com Deus. Paulo fala que o teu espírito se conecta ao Espírito de Deus. Quando isso acontece, você se torna esse amplificador de sinal. Então você começa a oferecer rede para todo mundo se conectar, para todo mundo se conectar a essa rede Wi-Fi, e todo mundo começa a aproveitar de coisas da eternidade. Rodrigo, de onde você tirou isso? Rodrigo do céu, que rede Wi-Fi? Jesus contou uma história parecida, ele fala assim, que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes, mas quando você planta, ela cresce e vira a maior das hortaliças, e as aves do céu vêm o quê? Se abrigar nos seus galhos. Não é a mesma coisa que um roteador de Wi-Fi? Você é esse roteador de Wi-Fi. Você é essa pessoa que emite o sinal do reino para que as pessoas possam se conectar ao que tem bom de Deus. Mas, Rodrigo, essas pessoas não vão nem na igreja, para que eu vou fazer isso? Querido, não se trata de igreja, se trata do reino. Se a pessoa vem para a sua igreja ou não, pouco importa. O que importa é que você está cumprindo a missão, que você está fazendo parte desse processo. E aí você precisa entender algo muito importante, que é o reino de fato versus o reino de direito. Quando Jesus ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tudo foi dado para ele.
certo? Então, ele é dono de tudo, correto? Ele é dono de tudo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí, legal. Então, ele é dono de tudo. Agora, me diz uma coisa. Quando você passa na estrada e você vê estacionamentos de caminhoneiros, e você vê aquelas meninas menores servindo, fazendo serviços sexuais para aqueles caminhoneiros na estrada, porque não tem outra fonte de renda, aquelas meninas são de Jesus ou não são de Jesus? Sim ou não? De fato ou de direito? De direito. Jesus tem direito sobre elas, mas o reino de Deus não chegou para tirá-las de lá. Nós temos que levar o reino de Deus para que Jesus seja rei, de fato, daquilo que ele já é rei de direito. Quando você vê teu vizinho brigando, espancando a mulher, ou a mulher espancando o marido, porque hoje o bicho está pegando, aquele casal é de Jesus ou não é? É de Jesus, de fato ou de direito? Você é o agente que vai transformar aquele casal. Está entendendo? Vai transformar eles em direito de fato, de verdade. Estamos acompanhando aí? Tá beleza? Então vamos passar para a parte mais interessante, que é a parte mais complicada. Muita gente, quando ouve essa parábola, e você já deve ter ouvido, já pensou ou já teve essa interpretação de que o joio e o trigo estão aonde? Na igreja. Muita gente já usou isso como exemplo. Não, porque na igreja você tem o joio e o trigo. Aonde está nessa parábola dizendo que o campo é a igreja? Diz para mim. O que está dizendo nessa parábola? Que o campo é o campo é o mundo. Está entendendo? O campo é o mundo todo. Não é a igreja. Então essa história de joio e trigo dentro da igreja, não, porque tem uns irmãos na igreja que é joio. Tem os irmãos na igreja que é meio joio. Então tem que tomar cuidado. Baseado nessa parábola não pode ser. Porque o campo é o mundo inteiro. É geral. É todo mundo. E aí, o que resta para nós? Nós estamos envolvidos e incluídos neste mundo onde foi plantado filhos de Deus e filhos do maligno. E o que nos resta? A convivência é necessária, mano. A convivência é necessária. Conviver com gente ruim, você vai conviver, porque só vai acabar essa ruindade quando os anjos colherem tudo, jogar o joio no inferno, e os trigos vai para o celeiro do Pai, aleluia, e você vai estar entre os trigos em nome de Jesus. Só lá que vai acabar o problema na tua vida, só lá que vai acabar o sofrimento. Enquanto isso, você vai ter que conviver com gente falsa, você vai ter que conviver com gente mentirosa, você vai ter que conviver com gente que quer passar a perna, você vai ter que conviver com gente que quer dar em cima de sua mulher, você vai ter que conviver com gente que dá em cima do seu marido, você vai conviver com esse tipo de gente. Mas pelo amor, se dá em cima da mulher, em cima do marido, dá uma chegadinha para o lado, não fica muito perto não, entendeu? Mas você vai ter, não estou dizendo que você é obrigado a conviver com essa gente, eu estou dizendo que eles estão em volta de você. Eles estão em volta. Então, quando você falar, meu Deus, isso aqui, você fica indignado. Quando você ficar indignado, você sabe, a convivência é necessária, não tem jeito, não vai acabar antes da hora que tem que acabar. Não vai acabar antes da hora que tem que acabar. Rodrigo, então as dores que eu sinto, as decepções, vão continuar? Vão. E a saída não é se enculiar só para se relacionar com gente da comunidade. A saída não é essa, porque até dentro da comunidade você vai ter problema, aleluia. Até dentro da comunidade você vai ter problema. Ora, se assim não fosse, eu nos teria dito, vai ter problema. Nós somos gente ruim. E se você não tomou consciência que você é gente ruim, você está dentro d'água. Nós somos gente ruim, mas somos perdoados pelo Pai. E estamos em processo de transformação. Essa é a única diferença da gente para quem está lá fora. É a única diferença, queridão. Não tem outra coisa. Então fica tranquilo. Nós fazemos parte desse povo
Nós fazemos parte do povo e temos que viver com gente ruim. Não tem para onde correr. Ok? Então, para com essa ideia de que o campo do joio e do trigo é a igreja. Não é. A parábola diz, ele semeou no mundo. Então é no mundo inteiro que a gente vai conviver. Meu tablet parou de funcionar só de sacanagem? Vamos por aqui então. Número 3. As sementes boas devem manifestar o reino. Quem são as sementes boas? Os filhos do reino. Quem somos os filhos do reino? Nós, eu e você. Ora, se eu e você somos filhos do reino, nós temos a obrigação ou o dever de propagar esse reino, de trazer o reino. Mas você pode ter duas posturas, queridão. Você pode ter duas posturas com respeito ao reino. Você pode, por exemplo, ter a postura do hotel ou a postura da casa alugada. Você já viajou para casa alugada? Já alugou casa e foi para viajar para a praia? Já teve essa poderosa experiência? E você já teve a experiência de ir em um hotel? Alugar um hotel? Qual a diferença? No hotel, você chega, a sua cama está arrumada. Você joga as malas lá. Amém, amém. Eu também dou glória. Amém, amém. Aí você chega, a sua coisa está lá, você joga as suas coisas no canto, tem piscina, tem sauna, meu filho, você vai se entregar. Você vai se entregar, essa que é a pegada, você vai se entregar. Beleza. Café da manhã no horário, diz aí, é ou não é? Café da manhã no horário. E robusto, com variedade. Ai de ti se não tiver variedade. Tem que ter variedade. Almoço no horário, almoço. E se for all inclusive? Ah, meu filho, aí que a gente engorda mesmo com vontade. Ah, meu filho, aí a gente come, a gente faz de tudo que puder, e o que não puder também, a gente aproveita o dia inteiro. E fica giboiando. E quando você chega no quarto, no final do dia, a sua cama está? Aleluia! Glória a Deus, é mágica. Ninguém pôs a mão. Eu não tive que levantar um lençol, mas a cama está lá arrumada. As toalhas estão esticadinhas perfeitamente. Maravilha, você só desfruta. Você paga e se aproveita. É a única coisa que você precisa fazer, ué. Precisa fazer mais alguma coisa? Não precisa nada. Ixi, eu quero um hotel. Agora vai para uma casa alugada, miserável. Vai para uma casa alugada. Já alugou casa? Você chega na casa... Exata, teia de aranha. Você tem. Tem que limpar, porque você não sabe o que o último miserável fez naquela casa, que você abriu, então, um futum naquela casa. A casa, às vezes, ficou guardada há muito tempo, ficou fechada há muito tempo. E aí você passa por essa poderosa experiência. Você chega cansado da viagem, dirigiu 4, 5 horas. E pega a vassoura. Porque você não pode nem deitar, porque tem tanto pó na cama que você deitar, você levita igual Aladim, que é tanto pó que tem na cama. Não pode, então você tem que, no outro dia de manhã, café da manhã, deite se não for na padaria, miserável. Vai na padaria comprar o café se você não levou, porque você vai chegar, a mesa vai estar lá, vazia, daquele jeito. E aí você passa o dia, vai fazer o quê? Vai almoçar no restaurante? Almoça no restaurante, beleza, isso e aquilo. Isso quando você não tem a poderosa ideia maligna de vamos fazer almoço em casa. Aí um miserável tem que ficar cozinhando e tem que lavar a louça. Então o cara perde 3 horas do dia, porque é uma antes, uma para almoçar e uma para depois para arrumar. Coitado de quem cozinha, gente. É uma desgraça braba da vida. E aí você chega no final do dia, você vai querer deitar, sua cama está... O inferno, aquelas coxas não se viraram sozinha. Aqueles travesseiros não voltaram para o lugar. E você tem que se virar. A grande diferença é essa. Você pode lidar na vida, no reino, como se você estivesse num hotel ou numa casa alugada. Numa casa alugada, as responsabilidades são compartilhadas. A gente divide as responsabilidades. Fulano, você pega o banheiro, eu pego a sala, a gente sacode, porque rapidinho acabou. No hotel você não tem isso. O que eu quero dizer com essa história, com essa parábola, minha parábola? O que eu quero dizer com isso é que você pode lidar como consumista, eu pago, então está tudo certo. Eu pago, eu quero chegar na igreja, eu quero que o café da manhã esteja pronto, eu quero que as cadeiras estejam no lugar, eu quero que todo o espaço lá fora seja bom, e o clima aqui dentro tem que estar do jeito que eu gosto, porque eu pago. Ou você pode ter a mentalidade de casa alugada. Não, eu vou chegar mais cedo porque tem que dividir a tarefa, porque os irmãos vão ficar pesados demais, eu vou ajudar. No final eu vou ajudar também. Tem alguma coisa para fazer? Tem mais alguma coisa? Essa é a mentalidade de casa alugada. A mentalidade no reino de Deus é a mentalidade de casa alugada. Pô, estou com um vizinho lá em casa, difícil, estou precisando, vão lá em casa orar comigo? Vamos dividir as cargas uns dos outros.
Mentalidade de casa alugada. Percebe? Pô, estou precisando ter uma conversa, um aconselhamento com fulano, você me acompanha? Claro que acompanho. Mentalidade de casa alugada. Qual a mentalidade de hotel? Estou precisando ter uma conversa. Fala com o pastor. É pago para isso. Manda o pastor. Qual a mentalidade que você quer trazer para a sua vida? Eu entendo que a mentalidade do reino é a mentalidade de casa alugada. E aí você precisa rever e olhar para dentro de si como é que esse processo está acontecendo dentro da tua vida. Mas essa mentalidade de casa alugada, ela só acontece num tipo de gente. No tipo de gente que foi impactado por Jesus. No tipo de gente que sofreu as consequências de ter sido driblado e sofreu um gol de Jesus. Jesus burlou nossa defesa e fez um golaço no nosso coração, nos desarmou e nos conquistou. Pronto, não consigo viver mais esse homem. Não consigo viver mais sem esse homem. Não consigo viver mais sem Jesus. O amor dele, ele é fantástico, o amor é maravilhoso, é magnífico, ele me impactou. Então, se eu sou impactado por esse amor de Jesus, eu reproduzo isso para as pessoas. Mas eu só tenho essa mentalidade se eu for impactado. Se eu não for impactado, eu não consigo reproduzir isso para as pessoas. Eu não consigo passar isso adiante, porque a minha mentalidade vai ser sempre da justiça, vai ser sempre do eu primeiro e nunca do amor. Percebe o que eu estou querendo te dizer? Então, o primeiro movimento é você com Deus, é aquele que foi impactado, que teve a sua vida transformada. Gente, eu vou falar uma coisa para você bem piegas, mas bem boba mesmo, pra você ter noção de como a transformação acontece. Eu sempre, minha adolescência inteira, falei muito palavrão. Eu vivia num bairro muito tenso lá no Rio, lá no interior, né? O nome do bairro era Matadouro, para você ter ideia. Então, assim, a gente falava palavrão, a gente brincava, e assim, minha mentalidade era assim, totalmente abandonada de Deus, não tinha nada a ver com Deus. Aí eu saía no carnaval, saía em escola de samba, aproveitava, gostava pra caramba e tal. No dia que eu encontrei com Jesus, esse amor apaixonante me dominou, eu parei de desfilar no carnaval, foi uma opção que eu fiz, falei, não cabe mais para mim e tal, beleza. E decidi não mais ter esse tipo de coisa na minha vida. Mudei minha linguagem, mudei tudo. No começo eu até forçava, porque às vezes eu ficava bravo e até saía. Depois eu não precisava mais forçar falar palavrão, por exemplo. Eu sempre entendia, pelos ensinos que me deram, que palavras torpes não são só palavrões, que a Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. São também palavras que envenenam as pessoas. Hoje, eu nem penso em não falar palavrão, por exemplo. Porque fica feio um pastor falar palavrão, né? Mas eu não penso em não falar palavrão, não preciso pensar, meu linguajar é todo desenhado para não precisar usar palavrão. Eu não preciso nem pensar nisso. Por quê? Porque faz parte da minha vida. Eu não preciso pensar no peso que é atender alguém, de conversar com alguém, não faz parte da minha vida, não tem peso, para mim é normal, faz parte, é básico. E para você, viver com Jesus já se tornou básico? Já se tornou corriqueiro? Já está entranhado na tua vida de tal maneira que você não precisa fazer força? Está entranhado fazer a oração da manhã, a oração da noite, que você não precisa mais fazer força? Está entranhado em você a vida com Deus, Jesus participar da tua vida, não é lembrar dele o tempo todo, mas você assim, ser a expressão do amor de Jesus para as pessoas, está entranhado no teu ser já? É isso que você tem que avaliar, é isso que você tem que perceber. É nesse tipo de aspecto que você tem que olhar. E a resposta dessa pessoa que foi impactada, e que isso já faz parte, que não tem como, eu não consigo viver de outra maneira, eu não consigo pensar de outra maneira, só essas pessoas conseguem dar essas respostas, moldar a sua vida para ser uma resposta de amor para Jesus. Que resposta eu vou dar? Não tem outra. Cara, toda vez que eu paro e penso, e eu peço sempre para Deus, falo, Deus, põe lágrima nos meus olhos. Vez por outra eu faço essa oração, Deus, põe lágrima nos meus olhos. Porque às vezes as coisas passam batidas, e eu não quero que passe batido a morte de Jesus, a crucificação, o preço que Ele pagou.
E eu peço, põe lágrima nos meus olhos quando eu ouvir tua história, quando eu perceber, quando eu reler tua história, toda vez que eu pensar nisso, põe lágrima nos meus olhos, Jesus. É por isso que às vezes eu sou meio chorão quando eu vou contar para vocês a história do Evangelho, e vou exaltar o amor de Deus. Às vezes é tão pesado que às vezes eu choro. Porque a gente não pode perder isso. Porque ao longo do tempo você passa 6 dias sendo bombardeado a não alimentar a sua fé. Você passa 6 dias recebendo porcaria no WhatsApp. Você passa 6 dias gastando tempo em rede social, lendo piadinha que você recebe no WhatsApp. E às vezes você tem um só momento na semana para voltar para Deus. A tendência de você esfriar, a tendência daquilo perder valor, a tendência daquilo perder o brilho é muito grande. Concorda comigo? A tendência é grande. 1 dia contra 6. Não dá. Não dá para competir. Então você precisa alimentar, lustrar essa pedra para que ela esteja sempre brilhando. Você precisa lustrar isso. Manter vivo esse amor, não deixar apagar o espírito dentro do seu coração, porque daqui a um tempo você vai ouvir sobre a morte e ressurreição de Jesus e você não vai nem mais celebrar, porque não faz mais sentido para você. Quarta coisa que eu acho que é importante nesse texto é o nosso desafio a diminuir drasticamente o trabalho dos anjos no fim dessa era. Esse é o nosso trabalho. Por quê? Lembra que o texto fala assim, que no final desta era, no final do mundo, os anjos vão pegar e vão colher todo mundo e vão separar o joio e vão separar o trigo? O meu trabalho e o seu trabalho é fazer o quê? Diminuir o trabalho dos anjos, é fazer com que tenha menos joio possível para eles colherem. E que tenha trigo pra caramba. Trigo pra caramba. Eu e você, num feixe gigante de trigo, é nós, mano. Chegando na eternidade. Esse é o nosso papel, mas eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho. Então, primeiro você precisa lustra a pedrinha. Lustra a pedrinha. Já viu aquelas bandejas de prata? Uma vez, eu tinha um exercício espiritual para fazer, que era o serviço secreto. Eu tinha que fazer um serviço para alguém, em que essa pessoa não poderia saber que eu fiz, ou eu não poderia chegar e anunciar. Rosana, eu vou fazer isso para você. Não podia anunciar. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Minha sogra tinha uma bandeja de inox assim, que ela sempre mandava um pão. Sempre mandava. A bandejinha estava assim, sabe? Era do casamento dela, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Aí um dia eu estava em casa, eu peguei a bandejinha, cheio daqueles trabalhados, sabe? O que dá trabalho mesmo? Que é horrível. E eu peguei lá, passando um negocinho, tirei tudo. Nossa, fiquei uns 2 dias trabalhando naquilo. Mas deixei lá um brinco, a bandeja. A bandeja parecia outra. Eu entreguei para ela, ela nem percebeu, mas o importante era para mim. A bandeja era outra. Era diferente, por quê? Porque eu lustrei, ela voltou a ter o brilho de antigamente. Voltou a ter o brilho que ela tinha quando ganhou. É isso que a gente tem que fazer com a nossa fé diariamente. Diariamente, voltar a ter o brilho, lustrar. Vamos lustrar. Queridos, a gente precisa agir de forma intencional. Você não vai cumprir sua missão de ser filho do reino a esmo. Não, quando aparecer uma oportunidade eu falo. Onde você viu isso na Bíblia, cara? Me fala um apóstolo que ficou esperando a oportunidade para falar, uma oportunidade para convidar, para estar na sua casa. Aí você fala, não, peraí, a gente não pode constranger. Tá bom, a gente não pode constranger, mas Paulo fala assim, pregue a tempo e a fora de tempo. Lembra desse texto? Aí a gente fala assim, então tem que falar? Qualquer hora tem que falar? Não, é que a gente interpreta mal esse texto. A palavra que ele usa, pregue a tempo e fora de tempo, ou o fora de tempo, é quando é inconveniente. Beleza, então vamos fazer o quê? Vou fazer igual aqueles caras no calçadão, botar um megafone e vamos falar um monte. Não, é quando foi inconveniente para você, não é para o outro. Paulo está falando, pregue sempre,
quando for conveniente para você e quando não for conveniente para você. Não é para o outro. Porque às vezes é um saco. Às vezes você não quer. Às vezes você passou a semana inteira travado e você quer o fim de semana para você. Às vezes você quer ficar de boa, giboiando. Meu irmão, a gente vai ter a eternidade inteira para giboiar, rapaz. Vamos fazer a obra do reino. Vamos expandir o reino. Pregue a tempo e fora de tempo. Quando for conveniente e quando for inconveniente para você. Então, age de forma intencional. Seja intencional na missão. Jesus foi intencional. Ele mirou você naquele dia. Ele sabia que era você. Tem pessoas que estão esperando você ser a ponte que vai conectá-las de volta para Deus. Tem pessoas aguardando você. Porque só vão vir a Deus por causa de você. Para terminar, 5º ponto. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E esse texto diz assim, é o final do texto que ele coloca. E eu entendo isso. Olha, você está me ouvindo? A nossa história está entrelaçada desde a criação da humanidade. Eu criei vocês. E é por isso que eu deixei o registro todo na Escritura, que é o registro do seu povo. A minha igreja é o seu povo. É por isso que em Gênesis, você percebe quando você lê Gênesis, já leu Gênesis? Já abriu o livro Gênesis? Já? Então você percebe, de tempos em tempos, você tem uma lista de nomes lá sem nexo nenhum. Você fala, desgraça, por que não continua a historinha? Aí coloca fulano, filho de ciclano, e quando não fala quanto tempo viveu, fulano, filho de ciclano, viveu 480, parou. Por que isso? Porque para o judeu, a genealogia é um cadeado. Ela liga uma história com a outra. O que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer para você quando ele coloca uma genealogia no meio da história? Ele está dizendo para você assim, preste atenção, porque a história que terminou aqui, ela continua aqui. E a ligação para essas duas histórias é uma genealogia. Percebe? Então, toda vez que você vê a genealogia na Bíblia, ela está ligando uma história na outra. Como é que o Evangelho de Mateus começa? Com uma? O que o escritor está dizendo? Que aquela história lá, ela está entrelaçada com a tua história. É a história da sua família, é a tua história. Então, nossa história vem entrelaçada com a de Deus o tempo todo. Ele nos criou, Ele nos redimiu, Ele nos comprou na cruz. Ele pagou o preço da nossa separação com Ele, o preço da nossa independência, e agora Ele quer que a gente viva em harmonia completa e plena junto com Ele. E quando eu ouço Ele falar, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, eu acho que primeiro que é um alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Um alerta. Você nunca ouviu isso? Então preste atenção. Você nunca ouviu falar nisso? Então esse é um alerta para você. É assim que as coisas funcionam. O reino de Deus funciona dessa forma. E eu entendo que também ele é um direcionamento. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Não é novidade? Então se posicione e viva como quem sabe. Você já ouviu? Então viva como quem sabe. Viva como quem já sabe como funciona. Se você não ouviu, direcionamento. Olha o alerta. Se liga. Olha para onde sua vida está indo. Você já ouviu? Se direciona e viva conforme o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nessa manhã ouvimos a história do joio e do mundo. Do joio no campo. E vimos que a semente boa somos nós, teus filhos. As sementes ruins são os filhos do maligno. E que esse campo é o mundo. Que um dia o Senhor vai vir para pedir contas de tudo aquilo que aconteceu. Vai vir colher. E vai pegar o joio e vai queimar. Vai pegar o trigo e vai colocar no seu celeiro. Que aqui nós possamos estar entre aqueles que estarão no teu celeiro. Que nós possamos viver intencionalmente a fé. Possamos ser essa antena de Wi-Fi que amplifica o sinal
da eternidade e espalha para quem quiser se conectar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que derrame da tua graça sobre nós e mude os nossos corações.